Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a esse momento de reflexão na Palavra de Deus. Uma oportunidade para crescermos cada vez mais na fé e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a Palavra nos ensina o que nós devemos fazer para andar nos passos de Jesus, que é aonde está a nossa salvação. O título dessa reflexão é Fugindo das Heresias, e a palavra-chave é obediência. Israel desobedeceu a Deus e foi punido. A sua história está lá no Antigo Testamento. Nós, quando desobedecemos a Deus, somos também punidos. E a nossa direção está lá no Novo Testamento. Mas é preciso lembrar sempre que Deus não pune ninguém. A nossa punição é mera consequência da nossa desobediência. Aquilo que nós plantarmos, é isso mesmo que nós colheremos. O bem ou o mal que nós fizermos, é isso mesmo o que nós receberemos de volta. Então, como nós poderemos conhecer ao Senhor o suficiente para não sermos punidos? Uma explicação está no Antigo Testamento, lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, versículo preferido meu. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E continua. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra, no tempo apropriado. Outra explicação está no Novo Testamento, em Atos, capítulo 17, versículo 11. Ora, estes, que é o povo de Bereia, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Essa história de Atos 17 foi a seguinte: Paulo e Silas estavam pregando a palavra na sinagoga, lá em Tessalônica, quando houve um alvoroço entre os judeus. Os judeus consideravam o cristianismo como uma heresia. Por causa da perseguição que houve, os irmãos enviaram Paulo e Silas para pregar na sinagoga de Bereia, uma cidade próxima, até que os ânimos se esfriassem um pouco. Quando voltaram para Tessalônica, foi que Paulo disse isso que ficou registrado em Atos 17, versículo 11. Irmãos, esses dois exemplos de versículos são um incentivo da parte de Deus para que nós façamos exatamente igual ao que fazia o povo de Bereia. Primeiro, recebendo de bom grado a palavra. E segundo, examinando a cada dia as Escrituras para ver se essas coisas são assim como dizem por aí. Repare que na Bíblia está escrito, assim como dizem por aí. Isso é um alerta para os cristãos, pois o que dizem por aí não é necessariamente o que a Bíblia está dizendo. Não tem dúvidas de que existe muita gente compromissada com a palavra de Deus, gente que está pregando o verdadeiro evangelho e ensinando o povo de Deus conforme a direção das Escrituras. Mas tem muito mais gente por aí que aprenderam o caminho de esfolar as ovelhas, pregando mentiras ou dogmas que nada têm a ver com os ensinamentos do Senhor Jesus. Eles usam e abusam da credibilidade do povo, e com isso centenas de milhares de pessoas são levadas ao sabor de doutrinas mentirosas, cada vez mais para longe daquele Deus a quem estavam buscando. E cada vez mais para perto dos bolsos desses lobos travestidos de ovelhas, que só querem o seu dinheiro, não é? Prestem atenção, doutrinas mentirosas não são doutrinas de Cristo. O pai da mentira é o diabo. Então, elas não são o Evangelho de Cristo. E quem não segue o Evangelho de Cristo não está no caminho da salvação. A Bíblia é muito clara nisso. Então, nós nos perguntamos, qual é a única saída para caminhar seguramente nos caminhos que o Senhor preparou para o seu povo? E a resposta é, obedecendo a palavra. Podemos ver a resposta no exemplo deixado pelo povo de Bereia. Primeiro, recebendo de bom grado a palavra, tem que ter amor pela palavra. E segundo, examinando a cada dia as Escrituras, para ver se essas coisas são assim como dizem por aí. Examinar as Escrituras é um bem antídoto para não ser enganado. Leiam Jeremias capítulo 6, com destaque para os versículos 6, 8, 10, 13 a 16 e 28.
Deus já sabia que seríamos facilmente enganados, que seríamos vítimas indefesas na mão de lobos disfarçados. Por isso, ele colocou nas próprias Escrituras uma direção a qual deveremos seguir com toda a nossa confiança. Fazer como o povo de Bereia, jamais deixar de examinar as Escrituras. São elas que mantêm cada um de nós nos caminhos do Senhor. Receber de bom grado a palavra e examinar a cada dia as Escrituras são duas coisas que normalmente os cristãos acham muito difícil de fazer. Não é atrativo, não. Por isso eles preferem acreditar no que os outros dizem por aí e então se tornam vítimas indefesas na mão da malandragem. O Senhor quer você, mas você precisa querer o Senhor, amém? Senão, não vai dar certo. Nós encerramos essa reflexão reforçando mais uma vez: não acredite no que dizem por aí. Deus nos deu a Bíblia, a sua palavra. Deus sabia da nossa história, da nossa credibilidade. Então ele nos ensinou a recorrer à Bíblia, não a homens, a trocar a credibilidade nos homens pelo conhecimento de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 4, diz assim: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Por favor, não deixe de curtir, de subscrever o nosso canal e de compartilhar essa mensagem. Assim você nos abençoa e nos fortalece, para nós continuarmos abençoando você e juntos podermos praticar a grande comissão, que é ir por toda a terra pregando o Evangelho a toda criatura. A internet vai por toda a terra. Deus abençoe as nossas vidas e nos capacite a andar nos seus caminhos, hoje e sempre. Até o nosso próximo vídeo. Amém.